Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Meditai, temporada 2024. Estamos de volta. E esse ano vai ser um ano incrível, de muito diálogo, de muita conversa, de bastante convidados também, mas também de muito papo aqui, só nós. Pra você que tá acompanhando esse início de ano, a gente teve algumas conversas sobre relacionamento, onde eu e a Gabi trocamos umas ideias sobre flerte, conquista, namoro. Se você não viu ainda, aí no canal no YouTube tem, a gente também tá fazendo um comp pra soltar como podcast no Spotify, pra você dar uma olhadinha lá. A gente trocou umas ideias engraçadas e divertidas, mas umas reflexões bem interessantes sobre relacionamento. A gente vai ter convidados, como sempre, mas a gente gostaria de fazer um ano onde a gente trocasse muita ideia com assuntos específicos, onde a gente pudesse decorrer sobre temas que tem queimado nosso coração. Então, às vezes, a gente vai trocar uma ideia. Hoje só estou eu aqui para falar com você. E eu queria aproveitar esse primeiro podcast para a gente comentar alguns acontecimentos interessantes, no mínimo, e falar um pouquinho do que Deus tem me incomodado no coração. O primeiro a gente está postando aqui nessa quarta-feira. Nesse carnaval aconteceu umas coisas cabulosas, sempre acontece coisas cabulosas no carnaval, mas teve um vídeo que foi maravilhoso, assim, um suco de Brasil incrível, onde dois trio elétricos se encontram e conversam. Você já deve estar sabendo, onde Baby e Ivete Sangalo tem uma conversa, eu diria, no mínimo, escatológica. Deixa eu tocar aqui pra nós ver. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estou iludido. Cara, isso é maravilhoso, assim, algo assim que eu não consigo nem explicar. Mas tem dois pontos que eu acho que vale a pena. Tem vários pontos. A gente podia fazer um podcast só sobre esse trecho. Mas tem alguns pontos que eu acho que vale muito a pena. Primeiro, a Baby vem e fala sobre se prepara que a gente entrou em Apocalipse e que aí o arrebatamento tem tudo pra acontecer em 5, 10 anos, né? Cara, isso é esse mix, né? Essa influência que a igreja evangélica chegou em tudo que é área e a gente tem essa confusão mental, mas isso me pega, porque de um tempo pra cá, até pelos acontecimentos do mundo, né, o mundo tem a informação tão rápida, parece estar tão caótico, que essa mensagem do arrebatamento, estamos no apocalipse, vai acontecer em 5, 10 anos, e que é uma mensagem que às vezes até nós cristãos, né, e com muito respeito à Baby, né, eu não sei toda a história da vida dela, né? Mas ela tem uma história bem louca. Mas a gente, às vezes, nessa ânsia de volta de Cristo, e não num anseio maranata, mas numa ânsia do caos, a gente tem essa mensagem dos 5, 10 anos. Não, ele tá voltando e tal. E aí a gente, às vezes, vira motivo muito de piada, porque a gente vira os profetas não da volta de Cristo, mas os profetas do caos. E aí, se prepara que o caos vai acontecer. Então, até eu tive uma experiência interessante que eu fui numa livraria, e aí eu tava trocando a ideia lá com a pessoa da livraria, e ela comentou assim, sobre um investimento que ela queria fazer, pensando em vender a casa, porque uma construtora queria fazer, papipipopopô. E aí ela falou assim, mas eu não vou fazer porque, imagina, a gente começa a fazer esse negócio, e aí Jesus vem, e aí a gente nem usufrui. E eu entendi, né, assim, o anseio dela por causa do mundo que ela está enxergando. Ao mesmo tempo, isso é algo que você enxerga até na Bíblia, onde homens, eles vendiam tudo e eles tinham todo aquele anseio e muitos pararam de trabalhar e pararam de fazer qualquer coisa porque Jesus estava voltando. Ao ponto de eles terem que ser
exortados pelos apóstolos, né? Quem não trabalhar não come, porque a vida está continuando, a missão continua e a pregação do evangelho continua. E se você criar esse caos de que não é agora, é agora, é agora, você se perde num anseio, numa ansiedade que nem é bíblica. É só você apavorado porque o mundo não está como você acha que deveria estar. Muitas vezes é uma ansiedade até de não querer enfrentar a morte. A gente simplesmente quer que Jesus volte para que a gente escape das loucuras do mundo. Isso é a primeira coisa que me pega, porque a partir do momento que você começa a gritar, não, 5, 10 anos e é isso e é aquilo, que é a velha fraude, né? A velha falácia de dizer a data, a gente vai simplesmente atirando no pé, porque daí dá 5, 10 anos e não volta, e aí daqui a pouco o pessoal tá, mas não era pra ter voltado, e aí vai virando uma piada, e daqui a pouco esse papo de amanhã, o amanhã não tá chegando, e aí em vez de a gente clamar um maranata, de um desejo pela volta, a gente tá fazendo esse caos, e aí daqui a pouco, e isso eu acho que é muito culpa nossa, porque pós-pandemia, o que teve de cristão espalhando loucura escatológica, né? Loucura do apocalipse, loucura de como vai ser o fim, de arrebatamento de tudo que é tipo e tudo mais. Isso é muito triste, né? Não porque o fulano é o anticristo, não porque o anticristo já nasceu, não porque o anticristo... E isso, se você estudar um pouquinho de história da igreja, sempre teve, né? O anticristo já foi muita gente. O anticristo, eu lembro que era o Tony Blair, ninguém nem mais fala do Tony Blair, que era o primeiro-ministro inglês, né? Na época da Guerra Fria da União Soviética, era o Gorbachev, que tinha até uma marca na testa, e era a marca da besta. Então, assim, a gente vai se perdendo nessas loucuragens apocalípticas. E aí a segunda coisa que nesse vídeo tem, que é assustador, é a Ivete cancelando o apocalipse, né? Ela vem, não, eu vou macetar o apocalipse porque não vai acontecer não. E aí ele ainda mete que Deus, que é essa energia maior, essa energia mais poderosa, não vai deixar acontecer. O que mostra a visão terrível que a gente tem do fim, né? O apocalipse é uma nhaca. Ao ponto de que a gente tem que pedir para Deus, né? A gente vai ter que macetar o apocalipse para que Deus nos livre do apocalipse. Enquanto a visão que a gente deveria ter é a visão da esperança. A visão de que, cara, é isso mesmo? É 5, cara, que top! Tá chegando a resolução das coisas, tá chegando a volta do Salvador. O livro do Apocalipse, ele é um livro sobre essa esperança. E infelizmente a gente transformou nesse caos, onde a gente só entende o Apocalipse como as explosões, a guerra, os meteoros, tudo que é caótico, né? E eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa também, porque parte foi a igreja evangélica, né? Essa coisa gigantesca, né? Que se chama igreja evangélica, que pregou um apocalipse mais pelo medo do que pela esperança da volta de Cristo, né? Quantos às vezes nem quiseram ler Apocalipse porque, ai meu Deus, o livro de Apocalipse, não sei, meio receoso. Então, é muito triste numa mostra tão caótica, no meio do carnaval, o que é a nossa visão escatológica. Não é óbvio que eu tô falando de forma geral, né? A gente sabe que tem muita gente que tem compreensão e um clamor maranata profundo, mas é muito assustador. E é engraçado todos os detalhes desse vídeo, as pessoas ao redor, amém, glória a Deus. É tipo assim, mano, o que tá acontecendo? E onde é que é isso, né? No meio de um carnaval. Mas eu acho que vale a pena, no mínimo, a gente fazer uma autocrítica. No mínimo, abrir um pouquinho os olhos de todo esse caos. Dito isso, eu tenho que fazer meu jabá aqui. A gente inaugurou esse ano o Meditai Academy, a gente já está produzindo alguns cursos, estamos aqui com o de apologética no forno e a gente quer falar muito sobre essa questão da fé que pensa, mas a gente já tem lá um curso de vídeo e um de linhas escatológicas. Então, se você não quer ficar perdido, porque um dos BOs do Apocalipse é essa coisa do time de futebol, né, da escatologia, né, não do Apocalipse, né, mas de toda a visão escatológica, onde cada um tem uma linha escatológica e aí eu penso do meu jeito, aí eu dou uma zombada do jeito do outro, aí eu crio a minha sistemática, aí o outro é meio hollywoodiano, o outro é meio conspiracionista, e aí parece que os outros são todos errados e o meu é o que está certo, e aí a gente fica aí sem entender e tentando compreender e criar um raciocínio no meio de tudo isso. No nosso curso é um curso de linha escatológica.
Então a gente não quer doutrinar você a nada. Ó, gente, esse é o certo, esse é... Não. A gente quer mostrar para vocês as linhas e aí você lá se aprofundar, entender, é assim que o outro pensa, assim que eu penso, assim que cada um vai pensando e aí, não, isso aqui faz mais sentido e deixa eu me aprofundar. Eu não gosto de catequese, eu não gosto da ideia de, esse aqui é o certo, não ouve aquilo lá não, hein, aquilo lá é errado. Não, escuta também e seja maduro o suficiente para criar o seu pensamento com humildade e honestidade. Dizendo assim, cara, eu acredito nisso, apesar que essa linha tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, mas faz muito sentido por causa disso, e aí você vai criando. Eu acho que falta para nós, às vezes, respeito com o que pensa diferente, porque homens de Deus pensam diferentes e todos eles eu olho e assim, cara, são homens inteligentes, são homens de Deus. Então, vale a pena a gente se aprofundar e com respeito olhar as outras visões e até descobrir a nossa no sentido de que, mano, às vezes eu podia estar pensando errado, né? Sempre achei que era uma coisa, mas, poxa, talvez aqui se aprofundando faça sentido outra coisa também. Então vai lá, Meditai Academy, link na descrição, nosso curso de linhas escatológicas, baratérrimo, é um dos nossos primeiros cursos, é um pouco cobaia, mas tá bem legal. Um outro ponto que eu queria aproveitar no podcast de hoje e até entrar no assunto que mexe no meu coração, tem falado no meu coração recentemente, é sobre um BO que deu no IHOP Kansas City. Não sei se você conhece, é a International House of Prayer em Kansas City, é um dos principais e mais influentes movimentos de casas de oração. Muitos dos movimentos de casas de oração, eles nascem a partir desse daí, né? Não é o único, né? Existem movimentos de oração que já estavam acontecendo, Coreia do Sul, por exemplo, mas nesse modelo, até não sei se você já ouviu falar de harpa e taça, é um modelo de muita influência que vem dessa casa de oração chamada IHOP Kansas City. Não confundir com a International House of Pancakes, que é uma linha de restaurante de panqueca, não. É a casa de oração de Kansas City. E o seu fundador, no seu nome, que era o nome principal, uma das grandes referências na área, era o cara chamado Mike Bickle. Ele tem vários livros e é uma referência ali na questão de oração. Só que no final do ano passado teve várias acusações muito sérias, acusações que surgem a partir de ex-staffs que estavam ali e receberam denúncias e foram investigar e após investigarem foram tentar confrontar e tiveram algumas dificuldades, e aí eles vêm a público fazer a acusação formal sobre uma série de casos de abuso ligados à pessoa do Mike Bickle. Para nós brasileiros foi meio estranho porque na verdade a primeira informação do mundo que surge vem através de uma casa de oração do Brasil chamada FHOP, né? Se você conhece, Florianópolis House of Prayer, eles tinham uma certa conexão por causa de um dos staffs com o IHOP. E eles fazem um comunicado primeiro, falando assim, a gente está declarando que a gente é contra a liderança errada do Mike Bickle, bababá, mas a declaração na época, ela não diz exatamente o que era. Então, tipo assim, pra nós foi assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? E como era uma igreja que eu também acompanho, eu falei assim, cara, ai meu Deus, o que aconteceu? E é o Mike Bickle. E por que eu tô falando dele? Porque ele era um cara muito referência pra mim, né? Ele era, talvez para muitas pessoas, se você perguntasse até meados do ano passado, quem é a referência mundial sobre oração, muitas pessoas falariam Mike Bickle. E aí ele recebe essas acusações pesadíssimas, né? Depois do IHOP dá até uma sensação, depois do FHOP, né, dá até uma sensação de que a declaração do FHOP foi uma maneira de pressionar o IHOP a se posicionar, porque a declaração veio no Brasil, depois lá nos Estados Unidos, e aí surge uma declaração oficial dessas acusações. Como o Mike Bickle era um homem muito respeitado, eu acho que homens assim, eles merecem o benefício da dúvida, né? Então assim, primeiro vamos ver o que aconteceu mesmo, né? A gente tem acusações muito sérias. Só que aí, a partir dessa denúncia, a partir dessa primeira declaração, que vai dizer que existe essas denúncias de abuso pastoral, profético e sexual, a partir daí é um show de horrores, é um show de uma má administração de crises, assim. Infelizmente, a instituição lá, a igreja, a casa de oração, na verdade, do IHOP, ela entra num modo defesa e o Mike Bickle nega todas as acusações, mas nessas declarações oficiais que eles iam fazendo era assim, basicamente uma pior que a outra. Muitas delas ainda estão online, você pode ver, e aí é um diz que me diz, porque
eles faziam uma declaração onde eles minimizavam as acusações e as vítimas de abuso, como se não tivesse sido tudo isso, o que por si só já é muito ridículo, faltou até um bom relações públicas. E por outro lado, eles faziam uma declaração e os ex-staffs, eles desmentiam e falavam assim, né? Eles falavam que muitas coisas eles não sabiam e os ex-staffs falavam que já tinham sido informados semanas antes, mas não tinham se posicionado. E aí eles contratam empresas para investigar, só que as empresas que eles contratam são empresas que vão ter ligações com o próprio IHOP e algumas como advogados de defesa, né, companhias de advocacia de defesa. Eu estou passando por cima só para você entender que existe um caos que aconteceu pós essa crise e eu, como era alguém muito querido para mim, eu tentei acompanhar lá de fora, né, com conhecidos de lá e pessoas que estavam mais cientes da situação. E foi tudo muito triste, assim, foi tudo muito triste porque a partir do momento que existe esse confronto, né, quando você vê Bíblia, né, quando a gente vive isso, nada melhor do que rasgar o coração e falar. Só que quando algumas instituições a gente entra no modo defesa, a gente vai tentando negar os fatos e aí tu fica, né, a gente está de fora, fica muito confuso, só que aí, cara, existe uma coisa que é a verdade, e a verdade ela surge, ela vai vindo à tona. E aqui no Brasil, o movimento onde as mulheres vão criando mais forças para falar tem crescido, mas lá nos Estados Unidos existe um movimento, existe, né, mas ele ficou muito forte alguns anos atrás, chamado Me Too, que é onde surgiu alguns casos de abuso em empresas. E as mulheres elas começaram a falar. E aí gerou essa hashtag MeToo, que é eu também, onde as mulheres começaram a denunciar casos de abuso. Moral da história, isso, né, muito forte lá fora, e aí começa a respingar, inclusive, em instituições religiosas. No nosso caso aqui que a gente está conversando, respingou num cara chamado Mike Bickle, que foi acusado de manter relações com uma garota muito mais nova, extraconjugal. E depois ainda surgiu mais acusações de garotas de 14, 15 anos. E aí, meu amigo, a coisa ficou muito triste. O último comunicado que eu vi, né? Se você for acompanhar, muitos dos comunicados ainda estão online, mas você pode ir vendo, né? Depois desse podcast vai passando, você pode ir acompanhando todas as situações. O último comunicado do IHOP já foi totalmente diferente. O IHOP estava numa situação de tentando gerenciar crises e fazendo uma declaração ridícula atrás da outra, onde tentava minimizar casos de abuso, o que é ridículo por si só. A última já foi rasgando assim e confessando ali culpa do Mike Bickle, né? O Mike Bickle tá quietinho, mas o IHOP assim professando que realmente aconteceu coisas e tudo mais. E aí, claro, né? Depois que você começa a levantar a lama, aí vai fedendo e aí vai aparecendo mais coisas. E aí é um diz que me diz que não é o ponto aí que a gente vai entrar, a gente não estamos muito longe para dizer o que é, o que não é. O fato é que tudo isso é muito, muito triste e o modo como a instituição lidou, assim, chega a ser ridículo, mas, assim, e ridículo que a gente fala é as próprias declarações oficiais, assim, chega a ser do tipo, cara, eu não acredito que vocês estão falando isso, sabe? É muito ruim e ao ponto de pessoas como Joe Richardson, que são pessoas de renome, assim, que estão nessa área também, acusaram fortemente eles e é, assim, pra mim é muito triste porque eu gostava muito, acompanhava, né? Teve uma vez que o Mike Bickle veio pro Brasil, eu andei literalmente centenas de quilômetros de carro para ir lá ver o cara e aí descobri essas coisas, um fundamento poroso, né? Uma história muito triste e não não dois, vários abusos e aí começa a surgir questões de manipulação pastoral e tudo mais. E por que eu tô citando isso? Porque porque é muito sério. Porque eu acho que tem coisas que a gente tem que parar, olhar, analisar, ver pra dentro, assim, e pedir misericórdia de Deus para que a gente possa saber lidar com essas situações. Porque tem que ficar claro, assim, a gente não tá falando de estupro. A gente tá falando de um líder espiritual utilizando religião e poder espiritual para abusar de uma jovem. E isso, gente, é o seguinte, se
um pastor ou um líder, e isso aconteceu aqui no Brasil, teve caso agora lá em São Paulo, uns moleques lá, uns jovens assim, se um líder religioso, ele utiliza do seu cargo para manipular e para ter relações com uma garota, mesmo que ela seja maior de idade e que ela seja consciente da relação, isso é abuso, porque ele está utilizando o seu lugar de poder religioso, eclesiástico para fazer isso. E isso tem que ficar claro, porque tipo assim, não é uma relação extraconjugal, não, é abuso. Você usou da sua posição de poder para abusar de uma jovem. Isso a gente como igreja devia rasgar mais o coração e dar nome aos bois, falar assim, não, isso aí é abuso, tá errado e a gente tem que lidar, porque aqui relativamente perto de mim a gente conhece situações que tem pessoas que fazem situações assim que por não serem devidamente confrontadas, elas vão entrando num ciclo que daqui a pouco é pior e daqui a pouco a gente tem casos mais sérios que nós como igrejas fomos negligentes de não denunciar e lutar contra. No caso do IHOP, olhando muito de longe, óbvio, né? A gente tem que ter esse respeito, tipo assim, a gente não tá lá perto, mas olhando muito de longe é muito triste. A gente sabe que existem pessoas incríveis lá dentro também, existem pessoas que fazem trabalhos, né? Sempre fizeram trabalhos bons. A gente sabe que muitos staffs já saíram por causa de todos os BOs, mas ainda existem, são estruturas grandes e tudo mais. Mas eu sinto que às vezes a gente tenta proteger demais instituições. Por exemplo, poxa, a primeiro momento quando aconteceu, eu sempre pensei assim, cara, imagina um IHOP, 20 e poucos anos de oração ininterrupta, não pode acabar uma parada dessa. Ao mesmo tempo, a gente deveria fazer um exercício básico, que se fosse uma filha sua, foi de alguma maneira abusada espiritual, sexualmente, em uma igreja. Imagina ter crentes dizendo assim, não, isso não pode acabar. E você sabendo que a sua filha foi abusada lá. Deus não tem compromisso com CNPJs, Deus não tem compromisso com instituições. Eu não tô falando que tem que acabar, tô falando só que se precisar acabar, acaba. Que não existe a necessidade de não acabar. Não, porque Deus não pode... Não, se for para acabar, que acabe. Porque Deus tem compromisso com a sua igreja, Deus tem compromisso com homens íntegros, Deus tem compromisso com lideranças sérias, e não com o CNPJ, não, mas já tem 20 anos, dane-se, que isso exploda. Agora, claro, uma instituição pode passar por momentos muito difíceis e muito tenebrosos e às vezes se comportar mal, mas se arrepender e começar a se comportar certo, e aí, de repente, fazer a limpa na casa e ser transparente o suficiente e se renovar e inclusive virar um exemplo de algo de uma instituição que passou por momentos difíceis e continuar. Então não é nós que vamos dizer se tem ou não tem que acabar, mas eu acho que a gente tinha que no mínimo começar a olhar com seriedade demais para essas coisas. E aí entra no ponto que eu queria falar com você hoje. Eu tenho que citar tudo isso, porque claro, muitas pessoas estão a par, alguns não, mas eu queria que a gente enxergasse essa situação, porque o Mike Bickle era um cara que eu gostava muito. E o Mike Bickle era um cara que antes desse rolê, era um cara que eu tinha uma referência do tipo assim, ele é um cara que tem autoridade, bro. Ele tem autoridade pra falar isso. E hoje ele é um cara que tá tendo múltiplas acusações de abuso. O que nos faz, e aí só pra você entender o que mexe muito comigo, é que antes do Mike Bickle, tinha um outro cara que eu acompanhava, que eu gostava também. Claro, existem muitas pessoas que a gente acompanha e gosta, mas que é nesse sentido que é muito parecido, que era um cara chamado Bill Hybels, que era de uma igreja chamada Willow Creek. Essa igreja ainda existe, essa igreja é famosa por várias situações, mas principalmente por causa de um evento chamado Summit. Eu já participei desse evento chamado Summit, e ele é um evento de lideranças que acontece e ela é transmitido no mundo inteiro, né? Na época, que a primeira vez que eu participei, acho que foi em 2008, então na época nem tinha tantos streamings e tal. Acontecia lá, eles pegavam, gravavam, distribuíam no mundo todo, e no mundo todo revia isso através de vídeo. E sempre vai homens assim de renomes mundiais, e alguns cristãos, alguns em locais e situações de muita relevância no cenário mundial, né? Ministro da Defesa americano, tem várias questões muito legais. E das pessoas que idealizava esse evento era o Bill Hybels na igreja Willow Creek. E aí esse cara foi, recebeu
inúmeras acusações de abuso e tal, que ele negou no começo, depois provaram que ele era a verdade e tudo mais, e aí ele teve que ser destituído da igreja e tudo mais, virou um caos. Até depois tem um livro, uma igreja chamada Tove, que vai surgir também pensando, por causa dessas situações e tudo mais. Mas isso já na época mexeu comigo, e só que eu não acompanhava tanto, eu acompanhava por causa do Summit, mas eu falava assim, caraca, mano, não acredito que o Bill Hybels, que era um carinha tão fofinho, né? E aí, pô, foi uma paulada, assim. E de repente agora acontece com o Mike Bickle, e é uma outra paulada, porque o Mike Bickle a gente acompanhava muito mais forte. E aí depois ainda aconteceu um cara que eu gostava muito, que se chama Dalton Thomas. É um cara que ele tava na FAI, ele era uma missão no Oriente Médio, lá em Israel, e eu particularmente gostava muito porque ele era um cara que trabalhava com vídeo. Na verdade ele fazia música, mas a missão, ele também tinha um trampo com vídeo muito incrível, e eles não tinham receio de usar sangue, assim, era um bagulho muito top, e você pode procurar aí. Ballads of Exodus, tem alguns vários vídeos deles, que é muito bom. E ele era um cara muito radical, assim, eu acompanhava toda essa questão de produção artística, mas as poucas mensagens que eu ouvi, ele era um cara que, tipo assim, mano, esse evangelho que é verdadeiro, esse evangelho que você tem que viver de forma real e radical e tudo mais, e aquela mensagem queimava, assim, era incrível. E ele agora foi também, traiu a esposa, né, não é nenhum caso de abuso do outro sentido, mas ele trai a esposa e tudo mais. Ainda bem a FAI, que é uma instituição missionária muito séria, já automaticamente já fez um comunicado bem claro, assim, bem diferente do IHOP, foram bem mais específicos e já destituíram ele, afastaram ele. Então foi um modo de lidar com a situação que eu considero muito mais cristão, né? Claro, né? Talvez era uma situação mais clara para eles, né? Não sei, imagina toda a pressão do pessoal do IHOP, mas enfim, eles foram mais exemplares na situação. Mas aí eu tô citando alguns nomes e, cara, vai ter muitos outros nomes que continuarão caindo, porque homens caem e porque a gente não pode olhar para homens. O que me leva à mensagem final que eu queria falar nesse podcast, que é o que mexeu muito comigo, que é para você que está ouvindo, assim como eu que estava vivendo, assim, passando, refletindo sobre essas situações, que cara, a autoridade vem de Deus. E eu não tenho dúvida que Ele colocou coisas no seu coração. E eu quero encorajar você a falar. Não sei se vai ser fazendo um vídeo, não sei se vai ser fazendo podcast, não sei se vai ser pregando na igreja, não sei se vai ser testemunhando, mas eu quero encorajar você a abrir a boca e ser usado por Deus. E aí, abrir a boca ou seja, com qualquer dom que Deus te deu. Porque às vezes eu tinha muito essa síndrome do impostor, que ela era baseada em eu não sou bom o suficiente porque existem homens incríveis. E tem uma frase que eu já atribuí, assim, já vi sendo atribuída ao meu falecido tio, que era pastor e fundador da igreja local aqui. E eu nunca sei, já tentei procurar, mas a frase era: não existe grandes homens de Deus, existe um Deus grande dos homens. E às vezes a gente fica travado porque a gente não se acha um grande homem de Deus. E cara, tem muita gente ruim falando. Tem muita gente que você às vezes acha que é incrível e o cara tem um caráter deturpado. Existe muita gente que tá lá movimentando e fazendo coisas, mas às vezes são abusadores. Tem muita gente que tem coragem para fazer as paradas e não tem um mínimo de caráter ou de temor para viver um evangelho verdadeiro. E isso tem que mexer com a gente, porque às vezes a gente fica tão incomodado com tantas coisas ruins no mundo, a gente fica tão incomodado com tantas coisas, com falta às vezes de um evangelho verdadeiro, às vezes com condutas verdadeiras, às vezes com uma pregação real, mas a verdade é que aqueles que às vezes estão incomodados estão quietos e são parte do problema. Porque às vezes os que estão lá no evangelho mamão com açúcar, num coaching porcaria, numa prosperidade ambiciosa, numa graça barata, estão abrindo a boca e se movimentando e fazendo um monte de coisa. E aqueles que têm um coração que tá olhando para Cristo e dizendo: meu, existe um outro evangelho e tal, mas eles estão quietos, eles estão sussurrando, eles estão... E que a gente possa berrar as verdades de Cristo. E não porque a gente é bom, mas porque a gente tem esse
Cristo, esse Deus que nos sustenta, que é bom. Porque às vezes eu ficava olhando assim, não vou fazer isso porque assim, eu não tenho autoridade para fazer isso. E hoje eu olho e eu vejo assim, cara, quem é que tem autoridade? O Mike Bickle na minha cabeça tinha. Não, se tem alguém que pode falar, é ele. Pelo amor de Deus, cara. Você tem noção quão diabólico é isso? Mas depois ele se revela. Não me interessa, mas é um fundamento poroso. E quando confrontado ainda, tipo... Ou seja, se homens assim que a gente se ilude achando que são incríveis, ou às vezes, esse ministério pode, porque esse ministério é incrível. Não, querido, existe só uma coisa que é incrível, que é Deus. A igreja dele, que não é um CNPJ, não é uma placa, não é um negocinho, é um evangelho que vai além de homens, é um evangelho que é nisso que eu me apego, nessa rocha que vai me sustentar, é ele, é dele. O resto que a gente caminha em humildade. Não, porque fulano tem autoridade. Não, filho, quem tem autoridade é Deus. A gente tá aqui tentando e quem tá de pé cuide para que não caia e vamos lá. E por isso que eu quero encorajar você a ser ousado e fazer alguma coisa. Não sei o que, mas cara, não ouse achar que você não é capaz, porque quem te capacita é Deus. E os homens que eu achava que eram capazes, a história mostra que eles não eram. Isso mexe um pouquinho com a gente, que eu sei que eu quis expor tudo isso, talvez alguns não sabiam dos detalhes também, outros nem pouco interessam, mas é para que fique claro que às vezes a gente está olhando muito para homens, e a gente está olhando muito para estruturas humanas, e a gente está achando que a questão é essa, e não é. Que os olhos possam voltar para Cristo, que os olhos possam voltar para lá e que com a misericórdia dele a gente tenha coragem de agir pela graça dele. Por isso, eu comecei ali o Meditar Academy, uma escolinha, tipo assim, mano, cursinho, tamo ali tentando. Aí a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, cara, eu acho que tá ruim. Daí depois eu fui lá, me esforcei e falei, não, mas vamos lá e tal. E de repente eu vejo, gente, assim, coisas assustadoras que acontecem. E eu penso assim, cara, que abençoe alguém, que alguém veja lá e fala, pô, cara, que da hora, isso aqui edificou, que bacana. E eu não tenho dúvida que você, sabe, às vezes, não, pra tu fazer um curso, tu tem que ser um gênio. Parceiro, o que tem de gente ruim que tá fazendo, e isso me leva, tem uma frase do SNL, do Saturday Night Live, que a moça, nem lembro quem é a moça, mas ela falou isso um pouco sobre arte, que é assim, às vezes tem gente boa e que tá aqui pensando e quebrando o coração e tal, e falando assim, mano, não sei se eu consigo, se eu sou bom o suficiente e tal, e tem gente ruim, cheio de confiança, fazendo um monte de porcaria, completamente encorajados, e às vezes os com o coração quebrantado lá estão tão na deles ali que eles não conseguem nem se mexer porque acham que não são nada, enquanto na verdade Deus tá falando assim, tá aqui o talento, vai lá e multiplica. Então que a gente possa olhar para ele, que a gente possa falar assim, cara, Deus, o que tu me deu é isso aqui e eu vou trabalhar para multiplicar, seja lá o que ele te deu, seja o dom que ele te deu, seja o microfone que ele te deu, seja a câmera que ele te deu, seja a arte que ele te deu, seja a mensagem que queima no teu coração que ele te deu, que você vai lá e não se ache, porque se você for pensar que você não é capaz, olha, parabéns, você realmente não é. Mas, cara, que nossos olhos fiquem em Cristo mesmo, para que, olha, a glória seja dele, e que a gente vá caminhando, e que se um dia alguém falar, não, cara, mas tu tem autoridade para falar isso, tu pode falar assim, cara, não tenho não. Quem tem é Deus. E ai do homem que acha que tem. Que a autoridade é dele e ele que dá para quem ele quiser. E eu acho que Deus vai te colocar em situações onde a autoridade que vem do céu te é dada. Ao ponto de quando ele fala isso pros discípulos, isso é maravilhoso. Os discípulos, eles estão lá e vão ir pregar, e aí ele fala, vai ser difícil. Vai ter perseguição e tal, e vocês vão ser colocados diante de homens, e diante de reis, e diante de cenáculos, e aí, cara, não se preocupe. Isso é maravilhoso. Não se preocupa com o que vocês vão falar. Porque naquele momento o Espírito Santo vai saber. Vocês vão ser usados. E a gente às vezes está tão preocupado com os nossos gabaritos, né? com as nossas reputações necessárias para fazer algo, e a gente não está fazendo, esquecendo que Ele é quem nos capacita, é Ele quem vai lá e nos dá autoridade, é Ele quem enche. Existe um Espírito Santo que molda você, e que se você tiver com o coração quebrantado, querido, ao ponto de quando confrontado poder até se arrepender,
Não que você é um pecador justificado. Simplesmente você tivesse coração quebrantado, parceiro, você já está muito na frente de muitos homens que oraram por décadas e não serviu para nada. Que isso possa mexer com nós. E com humildade, com temor no coração, né? Porque homens que a gente admirava têm tantos problemas, imagina nós. Mas imagina quão difícil é essa caminhada. Que a gente continue com temor no coração, mas sem jamais diminuir o que Deus pode fazer através da sua vida, sem jamais achar que não é possível porque você não é tudo isso, porque os homens que a gente achava que era tudo isso não eram nada disso. Então que a gente possa queimar no coração, amém? 2024, teoricamente o ano começa hoje, depois do carnaval. Teoricamente não, oficialmente, né? Aquele janeiro estranho que não acaba, aquele início de fevereiro que nada acontece porque tem um feriadão, esse carnaval que parte do Brasil para a parte nem sabe o que está acontecendo, e aí hoje acabou, hoje é quarta, hoje acabou o carnaval e o início do ano está começando. Nesse início do ano você possa ser usado por Deus, que seja um ano que você multiplique aquilo que Ele colocou em suas mãos. Amém? That's all, folks. É o nosso primeiro podcast do ano e tem muito mais. Let's bora!